Assim funcionam as operações secretas da CIA. Os 3 alvos cometeram um erro fatal ao repetirem a mesma rotina por semanas. Todas as manhãs, 3 membros valiosos do grupo terrorista entravam na mesma cafeteria pequena e sentavam-se à mesma mesa e conversavam por horas sobre eventos mundiais, estratégia e outros assuntos. Mesmo horário, mesma mesa, todos os dias. Não demorou para que o escritório local da CIA percebesse o padrão e, assim que perceberam, autorizaram a vigilância presencial. O agente da CIA era discreto, comum, vestido com roupas locais modestas. Ele parecia surpreendentemente comum. Nada de James Bond ou Jason Bourne. Para agentes de campo, agir e parecer comum era sua maior força. O agente imitava a rotina deles. Ele chegava pouco antes deles, pedia um café e sentava-se perto, em um lugar onde pudesse observar e ouvir enquanto lia seu jornal. O avanço veio semanas depois. Os 3 alvos, peças-chave no planejamento de ataques contra os Estados Unidos, já estavam acostumados a ver o homem comum na cafeteria todas as manhãs. Mas aquele dia foi diferente. Tudo o que foi preciso foi um aceno educado quando os alvos passaram. Apenas um retribuiu. Esse era o novo alvo. Com o passar das semanas, as saudações entre o agente da CIA e os educados terroristas tornaram-se mais calorosas. Os acenos tornaram-se inclinações completas de cabeça e depois, cumprimentos breves. De repente, a situação chegou a um ponto crítico. Meses de vigilância, longas observações e a vida de um agente de campo, e tudo pelo que ele havia trabalhado, dependiam de uma interação crucial. Nesta manhã, o terrorista pediu para sentar com o agente da CIA. Os homens trocaram conversas e cumprimentos educados, e então o agente da CIA fez a ele uma pergunta que exporia toda a operação. Como está sua família? Uma semana depois, o suspeito de terrorismo estava sendo entrevistado pelos interrogadores da CIA, processo ao qual se voluntariou. O terrorista mudou de lado e passou a fornecer informações essenciais à CIA sobre as operações da rede terrorista local. Por quê? Porque o agente da CIA responsável por vigiá-lo apenas foi educado. Durante todo o tempo neste país, você foi o único que me perguntou sobre minha família. Estou cansado e só quero ir para casa. Em troca de tudo o que sabia sobre a organização e as operações do grupo terrorista, o homem ganhou um passaporte e voou de volta ao Egito. Ele poderia se reunir com a família e viver anonimamente. Se acha que entende as operações secretas da CIA, provavelmente está enganado. Filmes e TV retratam isso de forma icônica. Agentes infiltrados em países hostis perseguem terroristas e criminosos internacionais até que ocorre um tiroteio inevitável. Após uma troca de tiros impressionante, o agente da CIA elimina a ameaça, garantindo novamente a segurança mundial. No mundo real, as operações da CIA raramente funcionam assim, mas isso não quer dizer que nunca aconteça. Mas, na maioria das vezes, as operações secretas da CIA envolvem menos tiroteios e violência, e mais manipulação, diplomacia e muito trabalho entediante de vigilância. Primeiro, é importante diferenciar os tipos de operações que podem envolver uma agência de inteligência como a CIA. Operações secretas é um termo genérico usado pelo público, mas isso não reflete a realidade do que a CIA realmente faz. Na verdade, a agência realiza diferentes tipos de operações. O primeiro é a ação encoberta, operação planejada e executada para ocultar totalmente a identidade do patrocinador. Em outras palavras, os Estados Unidos podem fazer isso, mas ninguém pode culpá-los por falta de provas concretas. Negação plausível é fundamental na diplomacia. Por isso, as agências de inteligência a valorizam muito. Exemplos incluem pagar pessoas locais ou terceiros para fazer o trabalho sujo por você, sabendo ou não disso. Operações clandestinas são ações em que a operação é totalmente oculta e secreta para não ser descoberta. Um exemplo disso é a invasão da CIA a um posto meteorológico soviético no Círculo Ártico. Outpost NP-8 foi construído em uma placa de gelo à deriva, e a equipe designada para o posto evacuou por causa do clima extremo. A estação só era acessível quando o clima permitia, por uma pista de gelo traiçoeira que foi destruída pela pressão do gelo e acabou abandonada. Os soviéticos evacuaram a equipe, mas ignoraram equipamentos e documentos, achando que seriam perdidos para as intempéries. De qualquer forma, a camada de gelo ao redor era espessa demais para submarinos ou quebra-gelos e estava muito além do alcance de qualquer helicóptero baseado em terra. Para a CIA e o Escritório de Pesquisa Naval da Marinha, a estação abandonada era uma grande oportunidade. Eles poderiam coletar dados da previsão do tempo soviética e investigar possíveis experimentos de modificação climática. Mais importante, eles poderiam entender como os soviéticos rastreavam submarinos dos Estados Unidos sob o gelo. O problema era não haver uma forma realista de chegar lá.
A Marinha imediatamente colocou o Major James Smith, da Força Aérea dos Estados Unidos, e o Tenente Leonard Alashak, da Reserva Naval, na escola de paraquedismo. Os homens saltariam de paraquedas na estação abandonada, coletariam informações e seriam retirados com uma extração Skyhook. Após 5 dias na base congelada, um balão enorme subiu lentamente ao céu. Uma aeronave de resgate agarrou o longo cabo que pendia dele. Os 2 homens e um tesouro de documentos e equipamentos soviéticos foram recuperados em segurança, completando uma missão que parecia impossível. A Operação Pés Frios exemplifica uma operação classificada. Nada sobre ela poderia ser negado plausivelmente. Só o governo dos Estados Unidos tinha recursos e alcance para executá-la. Se fossem descobertos, não haveria como esconder. Depois chegamos às Operações Negras, termo frequentemente usado de forma errada. Operações negras não são um termo oficial do governo dos Estados Unidos, mas uma expressão usada por militares e pelo público para se referir a programas de acesso especial, altamente secretos e não reconhecidos, para criar uma cobertura. Essas operações, geralmente não reconhecidas, forjam evidências que incriminam um terceiro, inocente ou não. Operações negras são as mais sensíveis e secretas que a CIA realiza. Essas missões são consideradas críticas para a segurança nacional ou até existenciais para a sobrevivência do Estado americano. As operações secretas podem ser tão secretas, na verdade, que há fortes rumores de que alguns projetos nem mesmo estão sob a supervisão do diretor da CIA, o que pode parecer impossível até você entender a estrutura da CIA. Historicamente, o diretor da CIA muitas vezes é mantido no escuro, às vezes nem mesmo sendo totalmente informado ou sequer informado, a menos que uma decisão crítica seja necessária. Dentro da CIA, o diretor é em grande parte uma nomeação política. Ele pode nem mesmo vir da própria agência e quase inevitavelmente, uma nova administração o substitui. Quem faz a missão acontecer costuma ficar longe dos holofotes políticos. Por isso, insiders dizem, não é o diretor que você deve recorrer para descobrir segredos. Prefira observar cargos inferiores e funções de carreira na CIA, pois esses profissionais realmente sabem o que ocorre. Cargos como o de vice-diretor de ciência e tecnologia ou o de vice-diretor associado de suporte, que supervisiona todo o sistema logístico da CIA, o maior de qualquer agência de espionagem do mundo, são onde está o verdadeiro poder. Essas pessoas permanecem em seus cargos enquanto governos mudam, sendo os verdadeiros guardiões dos segredos da CIA. Quer seguir desvendando os segredos do governo? Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever antes que alguém em Langley perceba. O principal braço da CIA para operações secretas é o Centro de Atividades Especiais. Esses agentes são responsáveis por 2 tipos principais de operações, especiais e ações políticas. Operações especiais são formadas por membros recrutados de unidades militares de nível 1 como Delta Force e SEALs. Esses indivíduos costumam ser abordados diretamente por recrutadores, escolhidos por seu histórico em combate, suas habilidades e, por mais surpreendente que pareça, seu caráter. Existem muitos caras durões, machões estilo Rambo, dentro da comunidade de forças especiais dos Estados Unidos. Na verdade, isso é um problema antigo, com criminalidade crescente ligada a operadores das forças especiais. Esses não são os tipos que a CIA costuma buscar. Em um país estrangeiro, sem apoio direto, carisma, diplomacia e habilidades interpessoais valem mais que força bruta. Os melhores agentes de campo nem sempre são os mais durões, mas sim os mais inteligentes e persuasivos. Eles infiltram alvos, recrutam agentes duplos e evitam potenciais desastres diplomáticos. Tudo isso sem nunca disparar um tiro. Isso não quer dizer que a CIA também não tenha caras de peso. Quando conversar ou chantagear não resolve, você manda uma força de ação direta para capturar ou neutralizar um alvo. A CIA tem equipes próprias, mais frequentemente atua com unidades de elite das Forças Armadas dos Estados Unidos. Um ótimo exemplo disso é a captura do agente da Al-Qaeda, Nazi Abdul Hamed al-Ruqai, na Líbia, um raro caso de uma operação liderada pela CIA registrada em vídeo. No vídeo, um veículo suspeito está sendo seguido por uma van branca. Assim que o alvo para, a van faz uma manobra para bloqueá-lo. Depois, outro veículo avança rápido, possivelmente explicando por que o alvo parou. Seu caminho é bloqueado de repente. Cada ação é precisa, cada segundo importa. Um agente da Força Delta sai do lado do passageiro da van e neutraliza o motorista. Os agentes retiram Al-Ruqai do banco de trás, o imobilizam com enforca-gato e o colocam na van. Outros agentes revistam o veículo em busca de itens de valor para inteligência, como celulares, laptops ou tablets. Mais adiante na rua, um terceiro veículo da CIA bloqueou o trânsito e passa enquanto a van vai embora.
O veículo-alvo é levado embora por um agente da Força Delta ou da CIA para ser descartado de forma clandestina. Toda a operação terminou em 2 minutos. Foi executada perfeitamente. Bem, exceto por uma única falha gritante. Uma câmera de vigilância residencial registrou toda a ação sem ser identificada ou neutralizada pela equipe de campo. Aqui mergulhamos no trabalho de campo e na execução de operações secretas. O reconhecimento é essencial em qualquer operação, abrangendo desde a disposição do local até negócios, residências, VIPs, seguranças e sistemas de vigilância. Tudo que impacta o sucesso da missão deve ser considerado. Nenhum detalhe é insignificante na preparação. Saber que os moradores de um determinado bairro preferem tomar o café de uma certa maneira pode significar a diferença entre o sucesso e o fracasso. Lembra daquela missão na cafeteria? Um simples detalhe. Como ignorar que os moradores daquele bairro não usam leite no café poderia identificar um agente de campo como estrangeiro. Cada detalhe conta. É por isso que a CIA é composta majoritariamente por analistas, que formam o longo e robusto cabo da lança, enquanto os agentes de campo são apenas a pequena ponta da lança. Sem o trabalho deles, os agentes de campo não poderiam fazer seu trabalho. Da próxima vez que você assistir a um filme do James Bond, lembre-se dos dezenas de analistas que trabalham nos bastidores. São eles que tornam possível para Bond encontrar seu alvo, sobreviver em ambientes hostis e evitar ser identificado ou morto. Depois, existe a segunda metade das operações clandestinas. Operações de influência e ação política são parte importante da CIA e de agências de inteligência globais, com esforços diários. Lembra dos polêmicos tiroteios do ICE em Minnesota no início de 2026? As redes sociais logo foram inundadas por imagens de IA e campanhas de desinformação feitas por bots sobre os eventos. Este foi um exemplo claro de operação de influência encoberta para dividir os americanos. Quem estava por trás? Os suspeitos de sempre incluem a Rússia, a China e o Irã, que estão profundamente interessados em causar conflitos civis nos Estados Unidos como forma de enfraquecê-los. Contas ligadas à inteligência iraniana, russa e chinesa exploravam sentimentos liberais e conservadores em uma típica operação de influência. A CIA também participa, usando redes sociais e inteligência artificial para influenciar narrativas globais. Atualmente, nas redes sociais, você pode estar interagindo com de 1/4 a 1/3 de contas falsas. Bots criados para promover a agenda de uma agência de inteligência ou corporação. Os esforços do governo dos Estados Unidos envolvem vários casos de agitação no Irã e, recentemente, 6.000 unidades Starlink foram secretamente enviadas e distribuídas a manifestantes no país. O objetivo foi manter as pessoas conectadas após o governo restringir a internet, permitindo que manifestantes continuassem a se organizar e a se comunicar apesar das restrições. Operações secretas da CIA podem incluir manipulação econômica. No livro Confissões de um Assassino Econômico, John Perkins revela como a CIA manipulou economicamente países inteiros para favorecer os interesses dos Estados Unidos. Alega-se que Jeffrey Epstein, condenado por crimes sexuais, era um ativo da CIA e envolvido em influenciar a Arábia Saudita para beneficiar Estados Unidos e Reino Unido. O escândalo surgiu em meados dos anos 2000, quando a BAE Systems, empresa britânica de defesa, foi exposta por subornar autoridades sauditas. Mas a história vai ainda mais longe, até os anos 1980. Foi nessa época que a BAE teria desviado milhões em subornos para garantir contratos de armas. A CIA apoiou essa estratégia para fortalecer a Arábia Saudita contra o Irã e garantir sua dependência de armas ocidentais, mantendo o reino amigável e obediente. É nesse momento que Jeffrey Epstein entra na história. Segundo os arquivos de Epstein, em 2019, as autoridades descobriram um passaporte austríaco falso emitido nos anos 1980. Epstein declarou residência oficial na Arábia Saudita, usando outro nome. Analistas independentes sugeriram que os carimbos de entrada e saída no passaporte refletem de perto a cronologia dos acordos de armas da BAE e dos pagamentos de suborno. Aliás, sabia que acabou de passar pelo fracasso de uma grande operação secreta que tinha você como alvo? A recente venda forçada da TikTok nos Estados Unidos pode ter parecido uma manobra econômica, mas foi uma questão urgente de segurança nacional. A TikTok é reconhecida pela comunidade de inteligência como uma das ferramentas de influência mais eficazes já criadas. A inteligência chinesa utilizou totalmente a TikTok para conduzir operações de influência sobre os americanos e coletou dados sobre eles para ajudar a aperfeiçoar operações futuras.
Se isso parece improvável, talvez você tenha visto um incidente ocorrido em 3 de novembro de 2023, quando manifestantes se acorrentaram a um navio de reabastecimento da Marinha dos Estados Unidos. Acreditava-se que o navio seguia para buscar armas destinadas ao Oriente Médio. Enquanto os manifestantes agiam de acordo com suas próprias convicções, para os profissionais de inteligência da CIA, o incidente acendeu um sério sinal de alerta. Teme-se que adversários estrangeiros, como a inteligência chinesa, usem algoritmos de plataformas como o TikTok para conduzir operações de influência e mobilizar pessoas bem intencionadas a agir de forma semelhante. O resultado pode ser atraso no envio de suprimentos críticos às forças avançadas, tornando-as vulneráveis à destruição e derrota. A venda do TikTok efetivamente encerrou a influência da inteligência chinesa sobre o aplicativo. Claro, isso também significa que abriu a possibilidade de influência americana no lugar. Em resumo, uma operação secreta da CIA costuma seguir uma linha do tempo similar. Vamos analisar uma operação hipotética visando um suspeito de terrorismo e detalhar como ela pode acontecer. Primeiro, as informações recebidas são avaliadas em busca de ameaças ou oportunidades. Suponha que surjam relatos de um indivíduo planejando ataques ou praticando terrorismo. Isso imediatamente desencadearia uma análise em um setor da CIA. A rede de informantes, inteligência de sinais e contatos da agência garante que poucos fatos passem despercebidos. Após a identificação e avaliação do indivíduo, uma equipe sênior revisa as informações e define objetivos estratégicos. Aqui, o objetivo é claro: obter informações úteis sobre planos, redes e associados do alvo. Se possível, recrute informantes do círculo do indivíduo para obter informações contínuas e material comprometedor, conhecido como compromate, usado para influenciar comportamentos ou interromper operações. Em seguida, vem a busca pela autorização legal. A CIA deve obter autorização legal para qualquer operação que realize. O processo geralmente inclui revisão do Poder Executivo e do Grupo dos 8 do Senado, membros veteranos do Congresso que supervisionam atividades de inteligência. Programas antigos frequentemente ignoraram processos de supervisão, amparados por ordens executivas secretas, evidenciando áreas cinzentas da lei em operações secretas. O programa antigo representa uma crise constitucional total. O próximo passo é planejar a operação. Aqui, a CIA iniciará o planejamento detalhado de uma operação para atingir seus objetivos. Isso inclui identificar lacunas na inteligência e definir quais novas informações são necessárias. Como o alvo será vigiado sem ser notado? Que métodos secretos de monitoramento ou interceptação de comunicações serão usados? Como os dados coletados serão recuperados ou transmitidos com segurança para análise? Plano pronto. Hora de recrutar informantes. Os agentes de campo vão identificar pessoas próximas ao alvo, associados, mensageiros ou facilitadores que possam ser persuadidos, coagidos ou recrutados para fornecer informações. Esses contatos internos podem oferecer acesso e contexto inestimáveis que seriam impossíveis de obter remotamente. Em seguida, a operação é executada. A vigilância inicia, informações são coletadas e informantes são acionados. A operação pode expor conspirações, redes logísticas ou ações ilegais. Avalia-se para mitigar ameaças de imediato, mantendo negação plausível e cobertura legal. E aqui, chegamos à fase de controle de danos e negação plausível da operação. Parte do controle de danos envolve silenciar a testemunha principal. Essa fase pode não ser sempre necessária, mas quando uma operação sofre uma grande repercussão negativa, é essencial que a CIA e o governo dos Estados Unidos se afastem de possíveis escândalos ou irregularidades. Todo o processo pode levar de meses até uma década ou mais. Operações secretas são, acima de tudo, um teste de paciência, exigindo anos de planejamento e espera pela chance ideal de agir. Da próxima vez que assistir a um filme de espionagem, lembre que está vendo só o último 1% de uma operação que provavelmente levou anos para ser montada. E embora isso lhe dê uma ideia clara de como uma operação típica se desenrola, o que você está vendo é apenas a ponta do iceberg. Se achou isso intenso, espere para conhecer os segredos insanos da CIA desclassificados que você não deveria saber, ou clique neste vídeo.